A cidade de Bakhmut, que está sob ruínas, está praticamente cercada pelos russos, principalmente o grupo militar privado, o grupo de mercenários Wagner da Rússia, que deixou apenas um corredor para os ucranianos terem acesso do seu país, propriamente dito, a essa região. Lembrando que muitos civis se encontram ainda nessa cidade e a prioridade tanto do governo do presidente Zelensky como dos órgãos relacionados aos direitos humanos é fazer com que esses civis consigam sair da localidade de Bakhmut em segurança por corredores humanitários, por mais que sejam improvisados. Uma vez que essa cidade seja confirmada como uma cidade caída perante o exército russo, nós teremos a primeira vitória do exército do presidente Putin em cerca de 6 meses e um caminho aberto para as cidades de Sloviansk e também de Kramatorsk, 2 centros urbanos importantes e que podem afetar também diretamente o abastecimento dos armamentos mandados pela OTAN para a Ucrânia na região do Donbass. Se isso tudo se confirmará através de informações oficiais, nós passaremos para nossa audiência também em primeira mão. De Munique, na Alemanha, Luca Bassani. E agora eu convido Luiz Kawaguchi, jornalista da Gazeta do Povo, para falar com a gente justamente sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Kawaguchi, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa noite, Kalina, boa noite, telespectadores. Bom, Kawa, como a gente viu aí no destaque de Luca Bassani, o premier alemão Olaf Scholz visitou o presidente Joe Biden em Washington nesta sexta, prometeu seguir apoiando a Ucrânia, mas a guerra está desestabilizando a economia alemã. Até quando, em Kawaguchi, Berlim vai continuar apoiando o conflito? Berlim está numa situação complicadíssima. A Alemanha é a principal potência da União Europeia hoje em dia. A Alemanha e a França, mas a economia da Alemanha foi uma das maiores prejudicadas com a guerra. Isso porque o modelo de negócio, o modelo econômico alemão estava baseado no fornecimento de gás natural da Rússia, ou seja, a fonte de energia. A Alemanha conseguia comprar esse gás natural a preços muito baixos. E a gente lembra que durante o governo da premier Angela Merkel teve uma tentativa muito forte. Na verdade, eles conseguiram diminuir a dependência da Alemanha dos chamados combustíveis sujos, carvão. Eles reduziram muito também a geração de energia por meio das usinas nucleares. E aí acabaram ficando totalmente dependentes da energia que vinha da Rússia. Então, o modelo de negócio alemão, ele é muito baseado nas exportações. A Alemanha precisa exportar bens manufaturados para que a sua economia se equilibre. E quando você tem ela passou a ter que comprar o gás natural e as fontes de energia de outros países, principalmente dos Estados Unidos, e é um preço que é muito mais caro do que ela comprava da Rússia. Por que ela não pode mais comprar da Rússia? Porque com a guerra, os Estados Unidos e os seus aliados, que são os europeus, eles impuseram sanções econômicas à Rússia, principalmente ao gás natural e ao petróleo que é exportado por via marítima. Então, sem poder comprar essa energia barata, as empresas alemãs perderam muita competitividade, fora a pressão contra o governo dos cidadãos que viram as contas de luz ficarem muito caras. Então, só que por outro lado, a Alemanha é totalmente dependente dos Estados Unidos em termos militares. Há muitos anos que a Alemanha não tem cumprido aquele acordo com a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, de investir pelo menos 2% do seu produto interno bruto em defesa e segurança. Então, as Forças Armadas alemãs ficaram muito pequenas. Fora isso, a Alemanha e diversos outros países europeus, eles dependem da proteção nuclear dos Estados Unidos, ou seja, proteção de armamentos nucleares, o guarda-chuva nuclear americano. Então é muito difícil, que opção que a Alemanha teria? Romper a sua aliança com os Estados Unidos? Fica praticamente impossível. Mas com todas essas sanções econômicas, também fica muito difícil que a Alemanha mantenha o seu modelo econômico. Então ela está aí entre a cruz e a espada,
e a gente fica até apreensivo por quanto tempo o governo alemão vai conseguir, aí, a partir das suas reservas, vai conseguir resistir a todas essas adversidades. A visita do Olaf Scholz ao presidente Biden nessa sexta-feira foi uma afirmação política, falando, os alemães estão falando, estamos aqui e vamos continuar resistindo. Esperamos que eles realmente continuem apoiando a Ucrânia, que a Ucrânia foi invadida aí covardemente pela Rússia, mas as pressões econômicas acabam ficando cada vez mais altas em cima de Berlim. Kawaguchi, a Rússia está afirmando que a cidade de Bakhmut está cercada. Ela vem resistindo há 6 meses a essas investidas russas. E você, que esteve nessa cidade em dezembro, conta pra gente, acha que ela vai cair nas mãos dos russos de vez? Kalina, eu acho que nunca Bakhmut esteve numa situação tão difícil. Quando eu fui para Bakhmut em dezembro, tinham 2 principais estradas que davam para chegar nessa cidade. Uma delas ia direto de Kramatorsk, praticamente numa linha reta, mas essa estrada já estava tomada aí por forças russas. Não tomada na prática, mas ela estava ela era constantemente batida aí por artilharia, ela estava dentro da linha de ação da artilharia russa. E aí, para a gente chegar em segurança, com relativa segurança em Bakhmut, a gente tinha que descer para uma outra cidade mais ao sul, chamada Konstantinovka, e depois a gente conseguia chegar em relativa segurança a Bakhmut. Só que agora essa segunda estrada começou a ser bombardeada pelos russos também. É muito difícil a gente saber o quão perto as tropas russas já estão dessa cidade. Mas se essa linha de abastecimento, essa estrada for cortada, provavelmente vai ficar muito difícil para os defensores ucranianos manterem essa cidade. Só que a gente lembra que também, por outro lado, Bakhmut está sob fogo pesado há mais de 6 meses e diversas vezes já a Rússia falou que Bakhmut ia cair e que estava cercada e nunca caiu. Uma das estratégias de guerra usada pelos defensores ucranianos é justamente atrair a batalha para perto da cidade, porque é mais fácil você defender uma cidade do que você se defender em campo aberto das forças russas. As forças russas, inegavelmente, têm uma superioridade de artilharia. E parece que ali naquela região estão com mais até forças de infantaria, eles estão com uma iniciativa maior que os ucranianos. Os ucranianos estão guardando forças para uma contraofensiva que eles querem lançar agora na primavera, lá no hemisfério norte, daqui a alguns meses. Então a situação ainda está bastante indecisa, não dá para saber exatamente o que vai acontecer lá em Bakhmut, mas se essa cidade cair, realmente vai ser um problema para a Ucrânia, porque aí as principais cidades ali do Donetsk, que são Kramatorsk e Sloviansk, ficam vulneráveis para ataques russos, e um dos principais objetivos do presidente Vladimir Putin sempre foi tomar aquela região ali. Elaine? Oi, Kawaguchi, boa noite. Podemos dizer que a Rússia está prestes a vencer essa batalha? Porque eu me lembro que numa das nossas conversas aqui no Fast, você disse, se a Rússia tomar Bakhmut, a guerra está encerrada, a gente pode declarar a Rússia aí vencedora porque não tem mais muito o que a Ucrânia fazer. É isso mesmo? Mais ou menos. Na verdade, o objetivo da Rússia, um dos objetivos, né, desde o início desse confronto, foi tomar a região do Donbás. A região do Donbás ela é formada por 2 províncias, Luhansk e Donetsk. Luhansk já está na mão dos russos, eu diria que 80%, 90%. Tem poucas cidades ainda que estão nas mãos dos ucranianos. Isso já desde o ano passado, desde o primeiro semestre do ano passado. Só que agora, essa é uma das 2 províncias. A outra província é de Donetsk. Essa, desde 2014, ela já estava metade na mão dos russos. Então, o norte de Donetsk sempre vem resistindo. A cidade de Bakhmut é uma cidade pequenininha se a gente comparar com outras cidades maiores, como Kramatorsk e Sloviansk. Essas 2 cidades foram pouco atingidas pela Rússia, que elas têm uma grande concentração de tropas ali no Donetsk. Se a Rússia tomar Bakhmut, aí ela consegue
um caminho um pouco mais livre para atacar Sloviansk e para atacar Kramatorsk. Mas a Ucrânia não vai deixar barato, não é uma questão, passou de Bakhmut, vai ser fácil tomar Kramatorsk e Sloviansk. Não, talvez seja até mais difícil do que tomar Bakhmut. Mas se Moscou conseguir tomar essas duas cidades aí do Donetsk, aí sim provavelmente ela consegue completar esse objetivo e acaba de tomar o Donbás. Se a Rússia consegue tomar o Donbás, ela já tem um troféu para mostrar, olha, pelo menos a nossa invasão, ela serviu para tomar o Donbás de volta. Mas não significa que tomou o Donbás vai ficar sempre na mão da Rússia. Sempre tem a chance de um contra-ataque, tem a chance de perder de novo. Então não é uma guerra que vai se resolver só naquela região. A gente tem uma outra contraofensiva da Ucrânia sendo preparada no sul do país. Então, infelizmente, a gente ainda deve ver meses, talvez anos desse conflito ainda se desenrolando antes das condições para se chegar a uma negociação de paz sejam atingidas. Você acha mesmo que é possível uma negociação de paz, Cauã? Porque nos últimos dias aí, a sensação que eu tenho é que a Rússia vem ganhando musculatura, ganhando mais força, que essa tem sido agora uma guerra muito mais de artilharia do que de infantaria, né? E que a Rússia está ali se aproximando da China, e isso é uma coisa que está todo mundo preocupado, né? Essa parceria aí forte entre a Rússia e a China, e agora com essa possibilidade, ela dizendo que já teria aí tomado Bakhmut. A gente não estaria aí muito próximo da Rússia vencer essa batalha? Eu repito a pergunta que eu fiz. Você ainda acha que é possível a gente falar de um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia? Eu acho praticamente impossível nesse momento, porque ainda tem muita coisa para se desenrolar. A Rússia já começou a sua ofensiva aí desse ano, que começa ali exatamente ali na cidade de Bakhmut e no seu entorno, e ela deve ir aumentando aos poucos. Ela não deve ser uma coisa cinematográfica, que nem a gente viu em fevereiro do ano passado, ela deve ir aumentando, escalando aos poucos, e os ucranianos também estão preparando uma ofensiva, que deve ser para tentar cortar o território que a Rússia anexou na metade, você separar a Crimeia ficar de um lado e o Donbás ficar do outro, e eles querem cortar esse território no meio para diminuir as chances dos russos. Mas nenhum deles, nem a Rússia, nem a Ucrânia, estão na fase que militarmente a gente chama de vitória decisiva. Os dois estão fazendo operações de ataque, mas nenhum deles está nem próximo de chegar a uma vitória decisiva. E enquanto essa situação aí de praticamente um empate, se ela permanecer, dificilmente tanto uma parte quanto a outra vai sentar para negociar, porque tanto Rússia quanto Ucrânia acham que podem vencer essa guerra no campo de batalha. Então, infelizmente, isso deve se prolongar durante muito tempo, e talvez, eu diria que o principal eixo de equilíbrio que tem a favor da Ucrânia é justamente o apoio que ela recebe do Ocidente. E aí a gente tem que destacar os Estados Unidos. Estados Unidos vai ter eleição no ano que vem. A gente não sabe se mudar o governo dos Estados Unidos, talvez este eixo de apoio, não que ele vai acabar, mas talvez ele não tenha tanta verba, tanta munição para mandar. E aí talvez a Rússia consiga avançar um pouquinho mais. Provavelmente é isso que o presidente Vladimir Putin está esperando. Então a gente deve ter uma guerra longa, uma guerra de atrito que vai se arrastar ainda por muito tempo. E caso, numa situação hipotética, né, que, digamos, a Rússia vença a guerra, né, para quem está nos ouvindo, que impacto isso vai ter para o Brasil? Afinal de contas, a gente teve ali, o Lula fez alguma menção de tentar fazer ali uma possibilidade de acordo de paz entre os países, mas muito mais ali apoiado, até teve um pouco da simpatia de Zelensky, mas querendo ou não, também estamos aqui no Ocidente. Que repercussão vai ter da nossa relação Brasil-Rússia, caso ela logre sucesso aí nesse impasse com a Ucrânia? Eu acho que tanto se a Rússia vencer ou se a Ucrânia vencer, a gente vai estar num mundo completamente diferente do que
o pré-guerra da Ucrânia. A gente vai ter um mundo aí dividido em blocos. A gente não tem... Isso não é só por causa da guerra da Ucrânia. Desde 2018, com o governo do presidente Trump lá nos Estados Unidos, já começou uma guerra econômica, uma rivalidade muito grande com a China. Com a guerra da Ucrânia, a gente viu a Rússia sem poder exportar os seus produtos de energia e comprar produtos da Europa, ela se voltou mais para a China. Então a gente vê dois grandes blocos regionais, que são os Estados Unidos e os europeus de um lado, e a China e a Rússia de outro lado, talvez aí se aliando ou fazendo uma parceria. A gente lembra que o único aliado formal da China é a Coreia do Norte. A China não costuma ter aliados, mas ela tem parceiros econômicos, parceiros diplomáticos. Então, para o Brasil, a minha leitura é que vai ser muito mais difícil o Brasil tentar continuar com essa posição de pêndulo. Hoje o Brasil ele é apelidado pelos analistas internacionais como um país pêndulo. A gente oscila para quem dá mais vantagem diplomática, quem dá mais acesso a armas, quem dá mais dinheiro. Então o Brasil sempre vai oscilar, é o chamado jeitinho brasileiro aí na diplomacia, né? A gente vai ficar perto de onde a gente tiver mais vantagem. Nada contra, é uma política válida, muitos países fazem isso. Só que tem um problema, em um país, em um mundo que caminha para uma divisão cada vez mais acentuada, vai ser cada vez mais difícil para a política externa brasileira fazer essa política aí de ficar em cima do muro. Talvez o Brasil vai ter que se posicionar em algum momento. E aí não vai poder permanecer essa diplomacia meio esquizofrênica que a gente vê hoje em dia, que um dia vota a favor, outro dia vota contra, aí dá uma desculpa para um, dá uma desculpa para outro, e sempre tenta sair com o jeitinho brasileiro. Talvez o jeitinho brasileiro não funcione em um mundo tão polarizado. Kawaguchi, por fim, você falou também sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão enviando mais 400 milhões de dólares em munição para a Ucrânia, em meio a estes rumores de que os ucranianos estão ficando com estoques muito baixos de granadas e artilharia. Mas apesar de ter dinheiro disponível, a indústria bélica não está conseguindo produzir a quantidade de granadas que Kiev precisa. Por que isso está acontecendo, Kawaguchi? A gente fala de granadas de artilharia, no bom português a gente está falando de bala de canhão, é praticamente isso. E acredita-se que tanto Ucrânia quanto Rússia estejam gastando dezenas de milhares dessas balas por dia, ou seja, mais de 10 mil de cada lado por dia. Isso é uma quantidade gigantesca, é muito caro também você manter isso. Os Estados Unidos falou, tudo bem, vamos botar mais 400 milhões porque o estoque de munição da Ucrânia está acabando. Mas por que só o estoque de munição da Ucrânia acaba e o da Rússia não? Tem uma questão de modelos econômicos. Por exemplo, a produção de munição da Rússia é estatal. Então, se ela não precisa produzir munição em um certo momento, ela tem a fábrica, ela fecha a fábrica, dispensa os trabalhadores, mas aquela fábrica ali continua existindo. Quando precisa de munição de novo, ela chama, no caso chamou até, recrutou voluntários, recrutou até prisioneiros para ir trabalhar nessas fábricas de munição e aumentou do dia para a noite exponencialmente a sua produção de munição. Fora isso, ela tem muita munição estocada, até por isso muita munição russa acaba falhando, porque fica estocada há muito tempo. Agora, o modelo de negócio dos Estados Unidos é completamente diferente, não só dos Estados Unidos, mas do Ocidente. Você vive num mundo capitalista. Se uma empresa que faz munição, ela não tem demanda para aquela munição, ela vai fechar suas fábricas. Mas aquela fábrica não vai ficar ali fechada para abrir de novo. Ela vai ser desmontada, aqueles funcionários vão ser demitidos e aquela fábrica vai ser desmontada e você vai ter menos capacidade de produção. E aí você tem que... É um país capitalista, você não pode chegar e dar uma ordem, agora eu quero que faça um monte de munição. Não funciona assim. A empresa ela tem que decidir investir e é um investimento que tem que ter retorno durante anos para aquele investimento se pagar. Então são milhões de dólares para se fazer uma nova planta de munição. O investidor vai pensar, mas a guerra da Ucrânia vai durar quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Não vou investir nisso daqui. Aí por isso que é difícil para os Estados Unidos e para o Ocidente produzir tanta munição.
porque você vive num sistema capitalista e você não tem esses países diretamente relacionados com a guerra. O pessoal vai falar capacidade de mobilização. Se os Estados Unidos estivessem em guerra, aí o governo ia baixar uma lei que ia obrigar as indústrias, o parque industrial americano, que é gigantesco, produzir munição, parar tudo que está fazendo e produzir munição. Mas não é uma situação de mobilização nacional, nem nos Estados Unidos e nem nos seus aliados. Por isso, para o Ocidente é mais difícil arrumar munição para a Ucrânia. Luiz Kawaguchi, brigadão por mais um dia, Kawa. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para vocês também e para o telespectador. Boa noite.